Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Esse é o nosso primeiro contato vídeo, né? Então, mas eu queria repassar com vocês o nosso cronograma e nós trabalhamos no primeiro momento a sistematização do pensamento, nós falamos sobre a linguagem, fala, né? Comunicação. E eu encaminhei para vocês uma lista de exercícios que a gente faria até em sala, para vocês encaminharem para mim pelo portal, tá? Depois eu vou encaminhar a correção para vocês um por um, fazendo os comentários, tudo bem? E nós ficamos para fazer os níveis de linguagem. Então, eu encaminhei já para vocês esse material, se chama Níveis de Linguagem, e fala sobre as variações linguísticas que nós já estamos tratando desde os primeiros slides, né? E nós sabemos que a língua escrita, ela é uma língua que ela obedece às normas gramaticais, diferente do que nós falamos, diferente da oralidade, da língua oral, né? Que essa a gente não tem tanta preocupação com a gramática em si. Tem um poema do Manuel Bandeira nesse material que eu acho muito legal, que ele diz assim: a vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Quem escreveu isso foi o Manuel Bandeira, e eu sei, a gente sabe que o Manuel Bandeira ele pertenceu ao modernismo brasileiro, principalmente a primeira fase, que foi uma fase bastante radical, em que eles abominavam a nossa gramática porque ela tinha uma influência europeia, que é a língua portuguesa. Então, eles queriam valorizar o jeito que o povo fala, né? Então, aqui é um poema que destaca bem o seguinte, aquela questão que nós falamos da linguística, que o importante é compreender o outro, mas que nós deixamos bem claro, a gramática aí fora ela nos cobra, e para ela tem certo ou errado. E a linguística ela é mais humana, ela valoriza a questão da comunicação. Certo até aí, beleza? E aí, seguindo os slides, vocês vão ver que nós temos a linguagem popular e a coloquial. Essa linguagem popular e a coloquial, ela é uma linguagem que ela é espontânea, essa que nós não temos a preocupação com a gramática. E aí vem os vícios de linguagem junto com elas, vem alguns erros que é considerado pela gramática, o qual nós vamos falar de um por um depois nos vícios de linguagem. Vamos bater um por um nos vícios de linguagem. Então, esses erros são chamados de solecismo, barbarismo, ambiguidade, cacofonia, pleonasmo. Então, tudo isso acaba dificultando, principalmente na escrita, né? Caso ocorra algum desses vícios de linguagem, nós teremos sérios problemas de compreensão dentro dos textos. Escrever como a norma culta não representa uma camisa de força, não, né? Até porque nós sabemos que nós somos preparados para isso, nós temos todo um período dentro da escola que a gente se prepara para isso. Nós estamos no nível universitário e a gente pretende, acima de tudo, valorizar essa língua portuguesa diante da norma culta, porque ela é muito cobrada perante algumas situações, como por exemplo uma entrevista de emprego, uma apresentação de trabalho, uma reunião, né? Então, nós sabemos que existem vários motivos, vários espaços e lugares que vão cobrar a norma culta. Então, eu posso falar no coloquial, tenho essa tranquilidade, dependendo de com quem eu estou e onde eu estou, mas nós temos que ter a questão da língua portuguesa fluente, que a gente dar conta de todos os níveis, né? Então, a língua culta, padrão, é a que é ensinada nas escolas. E nós sabemos que nós tivemos acesso a isso não faz tanto tempo assim não, gente. Porque escola para todos é uma coisa que não é tão
não está tão distante de nós. O que que nós temos aí? Escola para Todos, 50 anos? Então, mais ou menos esse tempo que nós tivemos aí o direito de ter acesso, porque até então quem não tinha acesso à escola não tinha acesso à obediência às normas gramaticais, certo? E a gíria? O que vocês me dizem da gíria? A gíria, na realidade, gente, nós não conseguimos encaixá-la nem na norma culta, nem na coloquial. A gente diz que ela é uma linguagem popular, né? Ela tá no meio popular. Porém, ela é temporal. A gíria, ela tem um período. E muitas vezes a gente denuncia a nossa idade pela gíria. Ai, né? Quantas vezes você pega algumas gírias antigas e você acaba denunciando a idade, o tempo, né? E nós não conseguimos acompanhá-la também, porque ela muda-se muito rápido. Então, ela é um estilo de linguagem. E é interessante que a gíria, né, ela foi criada exatamente por grupos que viviam à margem das classes dominantes. Então, muitos grupos sociais, como estudantes, esportistas, prostitutas, bandidos, utilizavam da gíria exatamente para que eles não fossem compreendidos por aqueles que não fizessem parte do grupo deles. Foi, na época, ela foi até foi usada como uma arma de defesa contra as classes dominantes. Então, esses grupos, eles utilizavam a gíria para se expressarem no cotidiano deles, no dia deles, entre eles ali, e para que essas mensagens fossem decodificadas apenas pelo próprio grupo. Tem um texto aí no slide de vocês que eu acho muito interessante, que eu tirei da revista Super Interessante, que diz assim: primeiro, ela pinta como quem não quer nada. Chega na moral, dando uma de migué e acaba caindo na boca do povo. Depois desbaratina, vira lero-lero, sai de fininho e some. Mas às vezes volta arrebentando, sem o menor aviso. Afinal, qual é a da gíria? Achei legal esse texto, porque é um texto metalinguístico, é a gíria explicando o que é a gíria. Bom, e a vulgar? Essa linguagem que a gente chama de linguagem vulgar. A linguagem vulgar é aquela que, segundo o Dino Prete, ela é ligada aos grupos extremamente incultos, né? Aos analfabetos, aqueles que tiveram pouco contato com a escola ou nenhum contato com a escola. Então, a linguagem vulgar, ela se multiplica em várias estruturas, na formação das frases, na pronúncia das palavras, alguns exemplos como nós vai, a gente fomos, eu di um beijo nela, vamos ir no mercado. Então, isso é o que nós chamamos de vulgaridade, que no vício de linguagem nós chamamos de barbarismo, né? A linguagem regional, isso nós já falamos bastante na sistematização de pensamentos, que é aquela que está ali por conta do regionalismo, dos falares locais, das variações geográficas, né? E que são típicos da região. Algumas expressões daquela região, o fonológico, está ligado à pronúncia, né? Então, nós temos vários exemplos, vários falares, como do nordestino, do baiano, do fluminense, do mineiro, do sulino e assim por diante. Bom, e aí vocês vão ter nesse material de níveis de linguagem mais uma listinha de exercícios que eu gostaria que vocês respondessem. E aí nós vamos fazer o seguinte:
Essa listinha de exercícios, eu vou jogá-la no fórum, lá no nosso portal no fórum. Assim a gente pode fazer junto, vocês deixarem as respostas, nós vamos comentando juntos e um vai complementando o outro, tá? É importante que todos participem dos exercícios, que façam, que dê as suas respostas e participem lá. Não precisam fazer todos os exercícios cada aluno. Um vai lá, faz a letra A, o outro faz a B, e assim vão para a gente participar, tá? Todo mundo faz uma letra de cada número de exercício, e assim cada um vai contribuindo com o outro. Viu que o colega errou, tem certeza disso? Vai lá, comenta, corrija. Viu que o colega acertou, tem dúvida da sua. Viu que o colega acertou, tá diferente da sua, de repente você tem dúvida que realmente o colega está certo ou não. Vamos questionar, porque daí nós vamos fazer um exercício interacional, diferente do que vocês me encaminharam do primeiro. E assim a gente vai tendo, se nós precisarmos de formas de avaliação para esse semestre, as participações vão acontecendo, tudo bem? E aí vocês vão ter aí o número de 3 ou 4 exercícios, tá? Pessoal, muito obrigada, cuidem-se, sabem que vocês são muito importantes para nós e nós vamos passar por isso juntos, vamos com muita fé e com muita higiene, a higiene certa. E se você puder ficar em casa, fiquem em casa. E se você não pode por questão profissional, mais do que nunca eu peço, redobre os seus cuidados. Muito obrigada e fiquem com Deus.